Então, o grande evento anti-Islã liderado por Jake Lang, que trouxe centenas de motociclistas para Dearborn, Michigan, aconteceu e foi dramático, para dizer o mínimo. Quero dizer, só olhe para essas imagens para começar. Essa é uma cena intensa. Uma cena intensa. Uma cena intensa, tensa, muito tensa. Agora, eu realmente não sei se isso é de Dearborn, Michigan, mas foi postado como um exemplo do que está acontecendo. E essa música é revoltante e eu não estou gostando. Mas as coisas ficaram um pouco loucas, pode-se dizer, nesse evento. E novamente, a ideia desse evento era lutar contra a islamização. E foi liderado pelo polêmico Jake Lang. Eu digo polêmico porque eu não sou, de forma alguma, fã do jeito que ele faz as coisas e das atitudes polêmicas dele. Ele é um cara que gosta de fazer coisas que só vão causar muito barulho e muita confusão. Mas o que ele está tentando fazer é provar que você não pode simplesmente ter uma tomada islâmica de uma cidade. E que os cristãos não vão voltar para defendê-la. Americanos patriotas não vão voltar para defendê-la. E eu acho que ele provou isso. Quero dizer, vamos entrar nos detalhes do que aconteceu. Então... Então aqui você tem centenas de pessoas, como você pode ver, nesse contra-protesto. E eles não estão fazendo nada particularmente violento. Eles só estão gritando USA, USA, como bons patriotas fazem. Agora, de novo, não vou fingir que esse evento continuou sendo o evento cristão mais legal e doce de todos os tempos. Não, as coisas ficaram um pouco agitadas. Mas, de novo, a ideia era lembrar aos islamistas que eles não podem simplesmente tomar conta. Quero dizer, esse é o tipo de... Espera, vamos chegar a esse vídeo em um segundo. Mas por que isso está acontecendo? Para quem não está familiarizado com a tomada de Dearborn, Michigan, quero dizer, olhem para isso por um segundo, ok? Bem-vindos à Marcha Anual pela Justiça de Dearborn. Essa marcha comemora o compromisso inabalável do Imam Hussein alayhi-salam com a justiça. Aliás, esse é o prefeito de Dearborn, Michigan. Ok, tipo, um prefeito de uma cidade americana que está postando em árabe e falando sobre essa marcha, certo? Na posição que ele assumiu há mais de 1400 anos, enfrentando a opressão. E é um compromisso que renovamos todos os dias, todos os anos. Nesta marcha pela justiça que temos tanto orgulho de sediar na cidade de Dearborn. Eu sou Albabi em Dearborn. Tipo... Eu não sei, mas se você me perguntar, e se você me perguntasse se isso estava acontecendo em uma cidade americana, eu diria tipo, não tem como. Não tem como isso ser na América. Tipo, não tem como um prefeito americano estar literalmente escrevendo seus posts em árabe. É tipo, em árabe mesmo. Simplesmente não é possível. E não tem como isso ser totalmente normal e feliz. Tipo, isso realmente me deixa chocada. Me surpreende toda vez que a gente fala sobre Dearborn, Michigan, sobre como é louco que isso realmente exista, algo que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. De novo, lembre-se, o contexto disso é o enorme protesto que vamos analisar daqui a pouco. Mas só para contextualizar sobre o que estamos falando em relação a Dearborn, Michigan, porque você está ouvindo muito sobre isso. Na página do Facebook, se a gente entrar na publicação, rolar para baixo e clicar em ver mais, você vai ver que toda a publicação está em árabe depois do inglês, o que é muito interessante porque estamos nos Estados Unidos. Deveria ser só em inglês. Se a gente olhar mais publicações dele, você pode ver de novo, está em árabe. Quero dizer, você consegue imaginar se judeus estivessem postando, tipo, um prefeito judeu? Não que isso esteja acontecendo agora, mas um prefeito judeu postando em hebraico. Imagina o escândalo que seria. Não que seja a mesma coisa. Não é como se os judeus realmente estivessem tentando tomar conta da América. Eles estão tentando contribuir e fazer parte disso. Mas enfim. As postagens que ele faz, ele traduz para o árabe. Ou para ele, Farsi. provavelmente, é a língua nativa. Mas, de qualquer forma, é muito absurdo ver o prefeito de uma cidade americana, em Michigan, fazer todas as suas postagens em árabe. E não só ele faz suas postagens em árabe, mas ele sempre adiciona as legendas muçulmanas nas postagens também. Então, qualquer pessoa que você vê ali embaixo, qualquer pessoa que seja muçulmana Quero dizer, é uma loucura. E, claro, ele está tentando agradar os eleitores muçulmanos. Mas, de novo, dissemos que íamos falar sobre o evento. Então, esse é o tipo de vídeo que estava circulando e que deixou as pessoas realmente assustadas com o que aconteceu. Todos os motoclubes e todos os presidentes de motoclubes. Isso é para todos os motociclistas aí fora. Precisamos que vocês se juntem a nós em nossa cruzada em Dearborn, Michigan. White Rabbit quer ver o trovão das motos descendo sobre Dearborn, Michigan, no dia 18 de agosto, às 18 horas. Apoiando a mim, Jake Lang e o pastor Lorenzo. Quero dizer, o fato deles chamarem isso de cruzada já dá uma ideia do porquê as pessoas ficaram um pouco nervosas com esse evento. Agora, cruzados, precisamos descer até Dearborn, Michigan, para defender Jake Lang e outros cruzados enquanto mostramos ao Islã. Vocês não vão tomar nosso país à força. Colham agora, porque a colheita está pronta, diz o Senhor. Isso mesmo. White Rabbit está convocando todos os motociclistas e todos os presidentes de motoclubes. Ok, quero dizer, acho que é bem explícito e bem assustador, né? Então vamos ver o que Jake Lang tem a dizer nesse evento.
Todos os muçulmanos de Dearborn, Michigan, venham e sejam batizados hoje para serem salvos da religião pedófila, satânica de Maomé. Jesus Cristo quer te trazer para casa e te dar a graça que você não poderia conquistar. Sejam batizados hoje, meus irmãos, na Henry Ford Library, às 6 da tarde. Vamos oferecer a vocês um grande churrasco de porco e uma cerimônia de batismo, adorando o rei de Dearborn, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a América, a liberdade tem seu preço, levantem-se cruzados. Ok. Tá vendo? É por isso que eu não gosto desse cara, porque isso não passa de clickbait, né? Tipo, chamando islamistas pra virem se batizar no festival de porco. Tipo, poxa vida, pelo amor de Deus, sério. E se chamando de cruzados e chamando todo mundo de cruzados. Só pra lembrar, tipo, os cruzados eram muito violentos. Quem eram os cruzados, né? Tipo, vamos ler isso. Os cruzados eram soldados e cavaleiros cristãos da Europa Ocidental, que lutaram em uma série de campanhas militares, conhecidas como as Cruzadas, até 2091. Eles usavam cruzes em suas roupas como símbolo de sua fé e viajavam para o Oriente Médio para tomar o controle de Jerusalém e da Terra Santa dos governantes islâmicos. Ok, enfim. Eles lutavam por crenças religiosas, mas também eram bem perigosos e assustadores. E quando você vê esse tipo de conteúdo e esse tipo de coisa, e depois vê o que está acontecendo, faz sentido que as pessoas não estejam muito felizes com isso. Ok, então um cara totalmente equipado com roupas táticas foi detido no protesto em Dearborn, Michigan, depois de apontar um rifle. A polícia o cercou. Um segundo. O rosto dele está coberto com um lenço verde, colete camuflado e todo o equipamento. Então, tiram a arma da mão dele, algemam ele com força e o colocam no banco de trás de uma viatura policial enquanto a multidão observa. E agora os manifestantes e os contra-manifestantes já estão em um confronto acalorado do lado de fora da biblioteca. Mais um movimento, e isso poderia ter terminado de forma letal. Aliás, Mário Nafal é alguém de quem todos vocês devem ter muito cuidado. As fontes dele não são claras. Mas aqui estão. Tipo, há muitas imagens desse homem sendo preso e as pessoas surtando por causa disso. Novamente, eu acho que se você vai apontar um rifle para alguém, então sim, você deveria ser preso em um protesto. Tipo, você está sendo ridículo? Isso é perigoso e problemático. E eu não estou dizendo, tipo, meu Deus, olha como eles são racistas. E de novo, as pessoas lá atrás gritando, Estados Unidos não são instruídas. Adivinha quem foi o número de mortos pelo advogado natural? Simplesmente não pega bem ser um grupo violento. E, de novo, policiais de choque totalmente equipados, com capacetes, escudos e cacetetes, saem em massa e avançam direto contra a multidão anti-islã que se aproximava do lado de fora da biblioteca Henry Ford em Dearborn. Por quê? Por causa de um protesto anti-islã planejado que ficou tenso. Como você pode imaginar, essas pessoas que vieram lutar contra a tomada islâmica de Dearborn estão irritadas e inflamadas. E Jake não está ajudando muito nisso, eu diria. Então as coisas estão ficando violentas. E isso não é bom. Quero dizer, não estou particularmente surpresa, porque ninguém poderia assistir a este vídeo ou a este vídeo e pensar consigo mesma. Isso deveria ser um evento realmente pacífico, agradável e maravilhoso, para simplesmente defender os valores cristãos. Não. Esse é um evento intencionalmente antagônico. Novamente, eu sou uma das primeiras pessoas a dizer que não estou feliz com o que está acontecendo em Dearborn, Michigan. Mas não estou convencida de que essa seja a resposta. Eu simplesmente não estou. Pode ser. Fico feliz em ser convencida nos comentários. Me avisem. Mas esse tipo de coisa só causa intimidação e medo. Novamente, talvez essa seja a única maneira de lidar com uma ameaça séria. Estou aberta. Me convençam nos comentários. Quero ouvir o que vocês pensam sobre isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, algo sobre isso, se autodenominar as cruzadas. Chegando com rifles e uma quantidade enorme de armas de motoqueiros para intimidar e causar medo. Tipo, criar medo e ganhar. Tipo, transformar isso em uma manobra publicitária. Simplesmente não é o que eu apoio. Eu acredito em parar essas coisas legalmente. Tipo, fechar as mesquitas e impor a integração, etc. Sabe, todas essas coisas assim. Eu acho isso ótimo. Não tenho certeza se eu apoio uma cruzada completa. Quero dizer, olha isso. Pelo que esse vídeo diz, esses são manifestantes pró-islamistas. Que, de novo, só quero lembrar a todos, olha, estou falando sobre toda essa coisa do Jake Lang porque eu realmente não gosto disso. Mas não é como se eu estivesse de acordo com esses caras. Eu acho que esses caras são cerca de 10 vezes mais desprezíveis. E, na verdade, acho que há algo bastante respeitável em pessoas que estão dispostas a dizer: viemos defender nossa religião e não estamos dispostos a recuar, América. Estamos aqui para defendê-la. E esses islamistas estão vindo para tomar conta. E, tipo, olhem para eles. Eles são assustadores. Vocês todos já conhecem minha opinião sobre isso. Obviamente, eles têm uma bandeira pró-Palestina. Tipo, por que você precisa ter uma bandeira da Palestina? Mas, tipo, é os Estados Unidos. É tipo, os grupos pró-americanos, pessoas contra os anti, são tipo, contra os islamistas. E eles são assustadores. Essas pessoas são assustadoras. Tipo, eu não sou fã disso. Esse é um grupo assustador. E eles estão gritando, Allahu Akbar.
Sabe de uma coisa? Enquanto eu assisto essas imagens, talvez eu esteja errada. Talvez eu esteja errada. Talvez realmente seja necessária uma resposta tipo cruzada em resposta. Talvez você precise de algo realmente intenso. Porque quando você tem milhares de pessoas gritando Allahu Akbar em uma rua, eu não fico feliz com isso. Eu acho isso extremamente problemático. Akbar, quero dizer, acho que eles estão tentando intimidar, provocar violência e assustar todo mundo. É isso que eles fazem. Então, por que essa não deveria ser a resposta em troca? Eu fico meio dividida sobre isso porque, no fim das contas, eu quero ser o lado mais sensato. Mas quando você está lidando com o mal, como você deveria responder a isso? Eu não sei. Talvez com um pouco de maldade. Não que eu não tenho certeza. Quero dizer, olha esses protestos. Então parece esse caos. Quero dizer, é um caos literal. Aqui está Jake Lang. É totalmente insano. Isso acontece porque prenderam um manifestante pró-Islã portando uma arma de fogo. Isso é loucura. Espera um segundo. O vídeo que assistimos daquele cara sendo preso? Não, acho que ele estava do lado americano, como um manifestante pró-Islã portando uma arma de fogo. Isso é uma loucura. Aliás, cerca de 55% dos moradores de Dearborn, Michigan, são muçulmanos. Olha esse conteúdo. Sim, parece bem caótico. Acho que essa é provavelmente uma boa maneira de descrever. E só para finalizar, aqui está Jake Lang e o que ele pensa sobre o que está acontecendo. Vamos ouvir isso? Então, ou você abaixa isso ou será removido. Você tem um segundo e será removido. O que você quer fazer? Abaixe isso ou você será removido. Não tem livros, não tem nenhum tipo de material. Essas são as regras do conselho. Então ele apareceu aqui em uma reunião do conselho. Ei! Vamos. Por 3 anos seguidos, o nome número 1 na Inglaterra para recém-nascidos é Muhammad. Me diga que os cristãos brancos não estão sendo invadidos. Como você pode mentir na nossa cara com sua taquia? Isso é uma invasão em todas as frentes. Nosso povo está sendo empurrado para fora do mercado de trabalho. Estamos sendo afastados dos conselhos municipais. Aquela expressão arrogante dos muçulmanos, da taquia, precisa ser tirada do rosto dessas pessoas. Essas pessoas querem nos destruir. Essas pessoas querem nos superar, tendo mais filhos. Os muçulmanos não vieram para cá para se assimilar. Eles vieram para cá para roubar a riqueza desta terra, para violentar nossas mulheres. E quanto às 250 mil mulheres na Inglaterra que foram violentadas por muçulmanos paquistaneses e os agressores receberam apenas punições leves do regime democrático progressista. Olha, eu acho que ele é um antagonista, mas eu concordo literalmente com tudo que ele diz. Não tenho certeza se concordo com a maneira como ele faz as coisas, mas não dá pra negar que há verdade nas afirmações dele. E talvez você precise de alguém assim, com uma atitude antagônica, para reagir, porque até agora nada mais parece realmente estar funcionando. Os muçulmanos estão sendo usados pelos democratas para instaurar o socialismo na América. Nós sabemos disso. Olhe para todos os seus principais líderes muçulmanos. Todos eles fazem concessões à homossexualidade, à agenda trans e ao socialismo. Vocês são muçulmanos falsos. Vocês estão apenas usando os democratas, esses liberais woke idiotas, as mulheres em Nova York para ganhar poder. E quando os muçulmanos tiverem poder neste país, então eles vão começar a jogar os homossexuais dos telhados, assim como fazem na Palestina. Vocês todos choram pela Palestina. Tente ser um homem branco, cristão, pregando a palavra de Deus na Palestina. Adivinha o que pode acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu comigo aqui em Dearborn, Michigan. Você será apedrejado por dizer o nome de Jesus Cristo na Palestina, no Afeganistão, no Iêmen, no Iraque. Jesus Cristo é proibido nesses países e nós vamos resistir. A cruzada começou. O seu tempo neste país está acabando. O tempo de roubar dos cristãos negros americanos de Detroit acabou! 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 Muçulmanos, voltem para casa antes que nós mandemos vocês de volta. Temos navios de cruzeiro, temos aviões, temos trens e vamos lotá-los com todos os árabes. Vocês têm que voltar para casa, nós não queremos vocês aqui. Nossos pais fundadores deram o país para a sua posteridade, cristãos brancos. E eles trouxeram junto com eles seus amigos negros. E agora estamos aqui para recuperar a América. Você tem para 30 os negros, segundos os brancos restantes. e os espanhóis. Não vamos permitir que esses vira-latas do terceiro mundo passem por cima de nós sem luta. O corpo de Cristo é um só.
Se você está em Cristo, você é meu irmão. Se você se posiciona contra o Islã, você é meu irmão. Se você está disposto a se levantar e recuperar este país, você é meu irmão. Junte-se às cruzadas e retire essa imundície do nosso país. Faremos do nosso jeito, custe sangue ou suor, faremos do nosso jeito. Seu tempo acabou. Esta é a sua terra cristã. Cristo é rei. Tudo bem, aí está, aí está. É por isso que as pessoas não gostam muito dele. Mas há alguns pontos válidos no que ele diz. E é com isso que as pessoas estão tendo dificuldade. Você apoia esse tipo de coisa? Você não apoia esse tipo de coisa? Você é a favor? Você é contra? Você precisa disso? Você não precisa disso? É confuso porque é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo, você está ouvindo ele e pensa: espera um segundo, tem alguns elementos de verdade nisso. Olha, eu adoro o fato de que os Estados Unidos e a Europa são países que permitiram a entrada de muitas pessoas. Mas você só pode acolher pessoas de muitos perfis diferentes e celebrar várias culturas diferentes se todos quiserem se integrar aos valores americanos. E se eles não estiverem interessados nisso, aí é um problema real. E eu acho que os islamistas já mostraram ter uma direção e uma perspectiva muito clara sobre isso. Então acho que é isso. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.